Pois bem, voltando aqui, algumas jurisprudências que nós precisamos conhecer para levarmos para a nossa prova. Taxas, acerca do princípio da legalidade, não é isso que o STF tem falado. Olha, recurso extraordinário 838.284. Taxa e legalidade, princípio da legalidade. Aqui, nesse caso, o que a gente tem é uma lei estabelecendo o limite e definindo que o limite do valor da taxa e definindo que um ato normativo infralegal, ou seja, abaixo da lei, um regulamento, por exemplo, um decreto, venha estabelecer o valor da taxa. Será que isso é possível? Segundo o Supremo Tribunal Federal, permitam-me aqui a leitura com os senhores, sim. Ó, aqui, tributário, princípio da legalidade. Será que atende ao princípio da legalidade a lei trazer um teto, o valor máximo a ser cobrado por uma taxa, e esse valor ficar a cargo de um ato infralegal? Sim. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia, anotação de responsabilidade técnica, Lei 6.994 de 82. Aspecto quantitativo, delegação a ato normativo infralegal da atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os custos da atuação estatal. E por quê? Porque muitas vezes não é o legislador que tem condições de fazer essa aferição do custo da atuação da administração, mas a própria administração no exercício lá do seu poder de polícia. Teto prescrito em lei. O máximo que o contribuinte, que o sujeito passivo vai pagar a título de ser fiscalizado, porque provoca essa fiscalização em face de um exercício de uma atividade que venha a exercer, é essa a parte importante, que esse teto esteja lá em lei. Diálogo com regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de complementariedade, constitucionalidade. Pode sim. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ó, aqui, na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva da lei não é absoluto, até porque nem na Constituição é. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que a sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade da lei, não podendo, obviamente, exceder a lei e contanto que traga o teto, o limite a ser honrado pelo sujeito passivo. E aqui ficaram alguns critérios estabelecidos. A delegação pode ser retirada daquele que a recebeu a qualquer momento por decisão do Congresso. B. O Congresso fixa estándares ou padrões que limitam a ação do delegado e a razoabilidade na delegação para a fixação do valor da taxa. É exatamente isso. No caso concreto, em algumas situações, o que se verificou? Que muitas vezes é a autoridade administrativa que está lá na ponta para executar a fiscalização que tem verdadeira noção do custo da sua atividade e, para esses fins, fixar a referida respectiva taxa. E não o legislador que está lá em cima, né? E às vezes produz leis com base em vozes na sua cabeça, com achismo, eu acho, e de achar o mundo tá cheio e tá cheio de coisa errada, porque a gente acha muita coisa. Então, exatamente nesse sentido que veio essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Olha, a lei, ela pode delegar, sim, a um ato normativo intralegal, essa delegação deve estar na lei, e o mais importante, que a lei traga um teto acerca da taxa a ser paga,
pelo sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Ainda ITCMD e normas gerais. Isso ficou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é a lei complementar que exige o 155, parágrafo 1º, 3 da Constituição? No recurso extraordinário 851.108, tema de repercussão geral 825, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado que é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, 3 da Constituição, sem a intervenção de lei complementar federal, nacional, exigida pelo referido dispositivo constitucional. Embora a Constituição Federal... Gente, eu estou muito acelerada. Nossa, hoje eu estou acelerada. Se vocês estiverem achando que a tia Aline está falando muito rápido, porque a gente já fala rápido por natureza. E hoje eu estou acelerada. Basta dizer que eu esqueci hoje o meu marido no estacionamento de um estabelecimento, antes de vir aqui dar aula para vocês. Eu vim andando, e ele ficou lá me esperando. Quando eu cheguei em casa, já cheguei chamando por ele, e aí fui informada que ele não estava em casa. Foi quando me caiu a ficha, meu Deus do céu, eu esqueci o homem lá. É isso. Qualquer coisa, gritem, avisem, reclamem, que a gente diminui aqui a passada. Mas a questão é que eu tenho muita informação para vocês e o meu tempo é curto, né? A Sapucaí é curta, né? Para passar aquele meio mundo de coisa que tem que passar. É isso, é praticamente um desfile de escola de samba, né? Por isso que no final das contas está todo mundo naquela agonia no final do desfile, não é isso? Eu acho a Sapucaí curtíssima, mas vamos lá. É a mesma situação aqui, mas vamos deixar de falar bobagem. Seguindo, ementa do julgado. Embora a Constituição Federal de 88 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD e também a limita, ao estabelecer que a lei complementar e não as leis estaduais regular tal competência em relação aos casos que o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujos possuía bens, era residente domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Qual é a razão aqui? Que o STF foi lá e disse, olha, então nessas situações aqui, quem vai falar ao fim e ao cabo é a lei complementar nacional, federal. Por quê? Porque eu estou tratando, em suma, de direito internacional privado, a definir a competência e até mesmo a própria jurisdição a atuar nessas situações do artigo 155, parágrafo 1º, 3 da Constituição Federal de 88. Emolumentos cartorários, taxas judiciárias, creio que já tenha falado sobre isso aqui, não vou ler o julgado, tá? Ementa ADI 1709, resolução do Tribunal de Justiça não é lei, portanto, não está apta nem a criar, nem majorar e nem a reduzir os valores das taxas judiciárias. Olha só, nem criar, nem majorar e nem reduzir. Tenham atenção a isso. A gente já falou disso em outra oportunidade, mas, como diz a comissária de bordo, não custa repetir, né? Ainda que você seja um passageiro frequente. Conselhos de fiscalização de profissões. Recurso extraordinário 704.292, tema de repercussão geral 540, Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional. Olha só por quê. Por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. Ou seja, cadê o teto, dona Lei?
exatamente a situação que a gente acabou de ver, de tratar acerca das taxas para o exercício do poder de polícia. Pois bem, precisa vir teto também, tá? Da mesma forma, não pode simplesmente a União criar o tributo, a contribuição para a categoria profissional, delegar as funções, a capacidade tributária ativa e, dentro dessa delegação, estabelecer também a delegação para fixação da taxa, competindo também aos conselhos fixar ou majorar sem parâmetro legal, sem o teto legal. Pois bem, acerca do princípio da legalidade, a gente precisa entender o que é que precisa estar contido, melhor falando, na lei que venha instituir, criar o tributo, para que se atenda em sua completude o princípio da legalidade. E isso está no artigo 97 do Código Tributário Nacional, que traz os elementos da lei definidora do fato gerador em abstrato ou hipótese de incidência, como preferem alguns tributaristas. Quando eu falo em fato gerador em abstrato, eu estou falando da hipótese de incidência, ou seja, hipótese de incidência da lei no fato, ato ou circunstância da vida que dá origem à obrigação tributária. Quando eu falo fato gerador em concreto, porque você, meu caro, incidiu em um fato, ato ou circunstância da vida que dá origem à obrigação tributária. Resumo da ópera. Quando eu falo em hipótese de incidência ou fato gerador em abstrato, estou falando da norma. Quando eu falo de fato gerador, só fato gerador ou fato gerador em concreto, eu estou falando da ocorrência no mundo dos fatos do evento jurídico no qual você se torna obrigado a recolher tributo. Hipótese de incidência, todo aquele que possuir veículo automotor, proprietário de veículo automotor, vai pagar IPVA. Hipótese de incidência, previsão abstrata, lá, não é isso? Abstrata e geral, como normas, regras. Uma norma, regra. Abstrata e geral. Eu adquiri um veículo automotor. Aconteceu. Fato gerador em concreto. Eu incidi com o meu comportamento de adquirir um automóvel no fato, na hipótese de incidência ou no fato gerador em abstrato. E assim sendo, me torno obrigada a pagar IPVA. Nasce, uma vez que pratico o fato gerador, que a hipótese de incidência me acoberta, nasce a obrigação tributária. Pois bem, vou sair aqui da frente um pouquinho, tá? Não, saio já. O artigo 97 do Código Tributário Nacional, deem uma olhada aí comigo, ele traz os elementos que precisam estar contidos na lei instituidora do tributo. No aspecto subjetivo, precisa estar bem definido quem é o sujeito passivo. Ainda, inciso 3, somente artigo 97 do Código Tributário Nacional. Estou no Código Tributário Nacional, saí um pouco da Constituição, o senhor me acompanha, a senhora também, não voa não. Somente a lei pode estabelecer 3, a definição do fato gerador da obrigação tributária, ou seja, o ato, fato ou situação jurídica, circunstância da vida que dá origem à obrigação tributária. Eu tenho aqui o aspecto objetivo da lei instituidora do tributo. Ainda, inciso 4, a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, os aspectos quantitativos do tributo. Por fim, multa, o aspecto penal, caso você descumpra alguma obrigação em relação ao tributo. 5, a cominação de penalidades, artigo 97, 5,
a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias aos seus dispositivos ou para outras infrações, ou seja, infrações administrativo-tributárias praticadas pelo sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Tudo isso aqui precisa estar na lei definidora do tributo. Então, ela precisa trazer o sujeito passivo, quem está obrigado ou estará obrigado, caso incida na hipótese de incidência tributária, dando origem ao fato gerador, a alíquota, a base de cálculo, que vai que você resolve comprar o carro, né? Não, vou comprar, vai pagar tributo? Vou pagar tributo, vou pagar IPVA, quero sim. E aí você se depara com a lei, então deixa eu colocar a lei aqui na mesa para você dar uma olhada. Alíquota e base de cálculo, não. Eu quero pagar tributo, mas não quero pagar isso tudo, então não quero comprar um carro. Para não virar proprietário de um veículo automotor, tem que pagar tributo. Por isso que precisa estar na lei base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, fato gerador, aspecto aqui, sujeito passivo, aspecto subjetivo, passivo, fato gerador, aspecto objetivo, alíquota e base de cálculo, aspecto quantitativo, por fim, a multa. O meu aspecto penal. Esses são os 5 elementos que devem estar na lei que venha a instituir o tributo, tendo em vista a necessidade de segurança jurídica, de princípio da tipicidade, cerrada também no direito tributário. É cara crachá, como no próprio direito penal. Você vai pagar tributo porque aquilo que aconteceu na sua vida se amolda perfeitamente à hipótese de incidência tributária. Proprietário de uma bicicleta, você é proprietário, sim, de um veículo, só que não é automotor, então esquece. Não se amolda perfeitamente a hipótese de incidência tributária, da mesma forma que no direito penal. Que para você responder por um crime, eu preciso que de total tipicidade na conduta. Não é isso? Portanto, para você pagar um tributo, você também precisa obedecer total tipicidade. Para que seja cobrado, precisa se obedecer a total tipicidade do tributo. Tipicidade tributária. E por quê? Porque eu estou falando de limitação de direito fundamental. E se eu sou obrigada, por lei, a pagar tributo, não é isso? Tendo em vista que está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, a lei que me obriga a pagar o tributo, ela precisa ser absolutamente respeitada em sua tipicidade, para que o Estado venha me cobrar tributo. Bom, aqui agora saindo da frente, que aqui sim, o que eu tenho quando eu estabeleço o tributo é a chamada regra matriz tributária, cuja hipótese, o fato, me leva à consequência, que é a obrigação entre partes e prestação. A hipótese material, ou seja, o aspecto objetivo, espacial, onde aconteceu, e tempo. Qual o momento em que eu me tornei, por exemplo, proprietária de um veículo automotor? E por que a minha hipótese é tão importante? Porque a partir dela eu defino, se de fato eu devo, não é isso? Se eu tenho que pagar tributo, onde eu tenho que pagar o tributo e, por fim, qual a regra que vai incidir na minha obrigação tributária. Uma vez preenchida a hipótese da regra matriz, o fato,
se amolda totalmente ao que está descrito em lei, se estabelece a consequência, a obrigação. E é por isso que, nascendo o fato, nasce a obrigação tributária. Porque a obrigação é uma consequência do fato jurídico tributário. E a partir daqui, quando eu falo em obrigação, aqui eu falo em vinculação entre partes, sujeito ativo, o ente federativo que detém a competência, a capacidade para exigir o tributo. Isso está lá no Código Tributário Nacional, artigo 119, e sujeito passivo. Esses aspectos aqui, bem como a prestação, com o seu aspecto quantitativo. Quando eu falo em regra matriz tributária, eu sempre preciso pensar em hipótese que dá origem à consequência, um fato que dá origem à obrigação tributária. Ainda, o que é que não precisa estar na lei tributária, que vem a estabelecer o tributo? Isso está lá no artigo 97 do Código Tributário Nacional. E o mais importante aqui foi aquilo que a gente já tratou quando a gente falou de exceção ao princípio da legalidade. Isso é uma jurisprudência tanto do STJ, bem como do Supremo Tribunal Federal, que deu origem ao artigo 156, parágrafo 1º, 3, pela emenda constitucional 132 de 2023. Diz o artigo 97 do Código Tributário Nacional, no seu parágrafo 2º, que não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2 deste artigo, ou seja, para obediência à legalidade, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Vamos entender por quê. Nós já conhecemos a regra constitucional, agora, regra constitucional. E por que o Supremo Tribunal Federal disse que, olha, correção monetária não demanda edição de lei? E quando eu falo em correção monetária, bem ou mal, em tese, eu posso estar falando de aumento de tributo, de majoração do tributo. Não é isso? Sim. E aqui no Brasil, sim. Por quê? Porque nós convivemos com inflação. Não é isso? Mas se nós vivêssemos em um estado sem inflação, com deflação, ao invés de termos uma correção que majora o tributo, nós teríamos uma correção que diminuiria o tributo. Então, na realidade, o que o Supremo quis dizer foi o seguinte: olha, quando eu falo em correção monetária, o que eu quero falar com correção monetária? Correção do valor da moeda, do valor do dinheiro, em face do fenômeno inflacionário ou deflacionário. E aqui eu vou verificar o que ocorre no meu sistema econômico. E a gente está careca de saber que a gente vive num estado com inflação. É novidade para você a correção monetária? Não. E aqui eu estou falando de correção monetária. Não estou falando de juros de mora, tá? De penalidade. Quando eu falo em juros de mora, não é isso? De penalidade por atraso contratual, aqui é outro papo. E aí precisa estar na lei. Estou falando de correção do valor da moeda. E aí o Supremo falou, olha, não precisa não, tá tudo certo, 97, parágrafo 2º, absolutamente responsável, recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Tá? Ninguém aqui é criança, até alguns são, mas geralmente quem paga é o pai, o tributo eventualmente devido por uma criança, e todo mundo está careca de saber que nós vivemos em um país de fenômeno inflacionário, que poderia ser deflacionário, mas que não é. E que, obviamente, ao fazer a correção do valor da moeda, a correção monetária, nós teremos o quê? Um aumento um pouquinho da carga tributária, porque, afinal de contas, o Estado também não pode ser prejudicado pelo fenômeno inflacionário, sob pena de se corroer o que também? O seu direito de propriedade, de receber o tributo
com o valor adequado ao fenômeno inflacionário. Portanto, não há nenhuma surpresa e nem nenhuma ilegalidade. Tanto que o STJ, ao editar essa súmula, absolutamente foi isso que quis dizer. E às vezes a gente, meio desavisado, não entende direitinho o que está dizendo a súmula. Vamos lá entender. É defesa ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Perceba. Qual é o instrumento que vai concretizar o artigo 97, parágrafo 2º? Decreto. Ato do executivo, que vai fazer a correção monetária, certo? Certo, Aline. Por que está dizendo aí que é defeso, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária? Porque ele tem que observar o índice oficial de correção monetária. É só por isso. Agora, se ali tivesse o índice oficial, se ele obedece ao índice oficial de correção monetária, tá tudo bem, tá tudo certo. Fixação de prazo para recolhimento do tributo. Da mesma forma, segundo o Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 172.394 e recurso extraordinário 195.218 não se sujeita ao princípio da legalidade. Por quê? Porque eu tenho uma norma geral, inclusive já no CTN, lá no artigo 160 do Código Tributário Nacional. Deem uma olhada aí, é uma regra geral, que traz que, quando a legislação tributária não fixa o tempo do pagamento, o vencimento do crédito tributário ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento da sua constituição definitiva. Em regra, as leis trazem a fixação do prazo para o recolhimento. Se não trouxer, artigo 160 do Código Tributário Nacional. Em algumas situações, como o caso de parcelamento de tributo, o fato gerador é 1º de janeiro, por exemplo, do IPTU, do IPVA. E o que acontece? Muitas municipalidades e alguns estados parcelam esse tributo, criando novas datas de recolhimento por meio de um ato infralegal. E aí o Supremo falou, olha, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, está achando ruim, então paga lá. Logo depois que tiver que pagar o material escolar da criança, né? Que tiver que pagar um monte de coisa de início de ano. Pois bem, 30 dias depois da constituição definitiva do crédito tributário, ou conforme seja o que vem na lei. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Fixação de prazo para recolhimento. De princípio da legalidade, estamos bem, e é isso. Passemos para o segundo, que está lá no artigo 152 da Constituição Federal, nesse resto de tempo que me sobra, que traz o princípio da isonomia ou da igualdade na tributação, bem como da capacidade contributiva, que é um dos reflexos do princípio da isonomia. Está lá no artigo 150, dá tempo de lermos o dispositivo, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 2. Instituir tratamento desigual, é vedado, não pode ter tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Aqui, nesse dispositivo, o Constituinte foi muito feliz porque ele traz a palavra equivalente. Não pode haver distinção entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. E isso denota
igualdade material e igualdade formal. Guardem isso que a gente vem já.